Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos ao nosso evento Aposentadoria como Causa de Extinção do Contrato de Trabalho, promovido pelo Grupo de Estudos GEDTRAB, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu agradeço aos nossos palestrantes, Dr. Luciano Martinez e ao Dr. Rodrigo Monteiro Pessoa, pela disponibilidade em compartilhar o conhecimento que possuem sobre o direito do trabalho e previdência social. Matéria estas que, muito embora possuam disposições próprias, são interrelacionadas, não sendo tarefa simples discorrer sobre ambas com tamanha propriedade. Então, aos nossos palestrantes, nosso muito obrigada. O professor Dr. Rodrigo Pessoa é professor de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Economia, doutor em Direito pela Universidade de Chile, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Previdenciário pela Uniderp, graduado em Administração e Direito, membro da Sociedade Chilena de Direito del Trabalho e de la Seguridade Social, membro pesquisador do Grupo de Pesquisa GEDTRAB, membro pesquisador da Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Seguridade Social, acadêmico da Universidade de La Fronteira. Obrigado, professor Luciano. Obrigado também por compartilhar sua experiência, seus conhecimentos na área trabalhista e previdenciária. Sempre é muito bom ouvi-lo. Quero reiterar aqui meus agradecimentos pelo convite do grupo GEDTRAB da Universidade de São Paulo e ao professor Jair, especialmente, um professor que trabalhamos já há alguns anos. É sempre um prazer estar aqui em atividade. E antes de começar a exposição, eu queria fazer um esclarecimento desde o ponto de vista metodológico. O tema central da discussão é a aposentadoria como extinção do contrato de trabalho. E, obviamente, na minha qualidade de professor da Universidade de La Fronteira, aqui no Chile, eu vou contar para vocês um pouco sobre essa instituição jurídica desde o ponto de vista do ordenamento jurídico laboral chileno. Então, desde o ponto de vista metodológico, eu não vou fazer uma comparação, certo? Eu vou apresentar o estado da arte e as discussões que podem gerar, tanto em matéria trabalhista como em matéria previdenciária local, aqui do Chile, a aposentadoria por idade, que é a única aposentadoria prevista no nosso ordenamento jurídico. Considerando, obviamente, que a gente não tem aposentadorias por tempo de serviço ou tempo de contribuição, e nem existe regimes diferenciados para trabalhadores do setor público e do setor privado. Então, para poder começar a discussão, eu gostaria de esclarecer que não se trata de uma comparação. Eu vou apresentar o estado da arte. É um desafio, porque é muito mais fácil para todos vocês poderem compreender toda a contextualização e a discussão jurisprudencial e doutrinária da aposentadoria como extinção do contrato de trabalho no contexto brasileiro, com a apresentação já muito clara do professor Luciano, porque vocês conhecem toda essa realidade, conhecem tanto a estrutura da ordem pública laboral do Brasil e conhecem também a estrutura do regime previdenciário. Então, eu vou tentar passar um pouco da experiência dessas duas estruturas ao longo da exposição, e eu espero que seja claro o suficiente para que vocês possam utilizar este parâmetro também da forma como o Chile trata essa instituição, para que sirva isso para fins de pesquisa e para fins de cultura jurídica geral. Então, peço licença a vocês que eu vou apresentar os slides. Eu sempre gosto de me guiar muito mais por aqui do que simplesmente conversar, porque eu sou um pouco disperso. Então, gente, vamos conversar sobre aposentadoria como causa de extinção do contrato de trabalho no Chile. E eu dividia essa apresentação em 4 aspectos gerais. Eu quero contextualizar um pouco, e na realidade, o tema central da conversa da gente aqui hoje, ela não vai ter maiores divergências doutrinárias e jurisprudenciais, ao contrário do que o professor Luciano explicou no caso brasileiro.
a gente vai tratar um pouco sobre o tema da estabilidade no emprego, que está previsto dentro do Código do Trabalho, é o título 5 do livro 1 do nosso Código do Trabalho, para poder chegar a uma conclusão de qual é o sistema de demissões que a gente tem dentro do contexto chileno. Algumas consequências trabalhistas para aquele trabalhador que já atingiu a idade de aposentadoria, que no caso dos homens 65 anos, das mulheres 60 anos, e querem continuar trabalhando. O que acontece também laboralmente se eles desejam colocar um fim nessa relação de emprego, e quais seriam algumas consequências previdenciais, e aí eu vou aproveitar para tecer algumas considerações com respeito aos trabalhadores, aos funcionários públicos. Aqui no Chile, que tem um regime contratual um pouco diferenciado. Na realidade, existem 3 tipos de contrato bastante diferentes no nosso regime público, apesar de que não existe nenhuma preocupação com um regime previdenciário diferenciado, porque o regime de capitalização individual administrado pelas administradoras de fundo de pensão é o único regime existente. Finalmente, nós concluímos com alguns pontos principais dessa discussão, também ficando aberto ao debate. Então vamos começar um pouco sobre uma contextualização, alguns aspectos relevantes, e vai ser um pouco chocante, porque, como eu havia dito antes, talvez o tema central da discussão ele podia terminar aqui diretamente neste primeiro slide. Porque no nosso direito laboral chileno não existe, e nem nunca existiu, causa de término do contrato de trabalho associada à aposentadoria voluntária. A gente vai verificar que existiam algumas liberalidades concedidas por alguma causa no Código de 1985, que ele foi reformado e esteve em vigência até o ano de 2003, quando aí teve um decreto que ele compilou todas as informações e outras leis laborais, fazendo um novo Código do Trabalho. Aqui a gente teve o primeiro Código de Trabalho em 1931, depois um em 1985, esse atual vigente agora é de 2003, mas também já bastante reformado. A aposentadoria, ela não é uma causa de término do contrato de trabalho, porque a aposentadoria aqui é encarada somente como este direito subjetivo, essa lógica de colocar uma pessoa em uma posição jurídica de exigir, nesse caso do Estado, como devedor, desse direito público subjetivo, que cumpriu esse trabalhador, os requisitos de idade exigidos pela legislação previdenciária do Chile, ele simplesmente solicita, obtém livremente a pensão que seria devida pelo sistema de capitalização individual, só que isso sem qualquer consequência laboral direta associada pelo fato de que o trabalhador tenha pedido, então, a sua aposentadoria. Se o empregador ou o trabalhador eles desejam colocar um fim nesta relação de emprego, as consequências disso vão ter que ser analisadas caso a caso, dependendo de qual é a causa utilizada para terminar o contrato de trabalho dentro daquelas que estão previstas no nosso Código do Trabalho, no nosso sistema de chama de pseudo-estabilidade laboral. Essas cláusulas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso adiante, ela goza de uma indisponibilidade tipológica, não existe a possibilidade de que as partes possam criar novas causas de término do contrato de trabalho e, da mesma forma, tampouco, de nenhuma outra forma, elas poderiam extinguir essas cláusulas, ainda que isso fosse mais benéfico para o trabalhador. Então, por exemplo, eu não posso colocar em uma negociação coletiva, nem um contrato individual, que ignoramos a presença e a existência das causas de término do contrato de trabalho previstos no Código do Trabalho, garantindo assim indenizações a todo evento. Existe uma indisponibilidade, eu nem posso suprimir e nem posso criar novas causas de término do contrato de trabalho. E, obviamente, às vezes sempre sai uma palavra, cabeça pensando em espanhol. Se nós vamos no Código do Trabalho e vamos buscar as causas de término do contrato de trabalho, que estão nos artigos 159, 160 e 161, não vamos encontrar nenhuma causa associada ao término do contrato de trabalho com aposentadoria voluntária.
Então, por isso que eu posso dizer que na nossa história, desde o Código de 1931 e anterior, quando já eram utilizadas as leis civis e comerciais para poder regular as relações de trabalho antes da existência de leis trabalhistas propriamente ditas no Chile, antes do Código de 1931, não existia e segue assim, sem existir alguma causa associada à aposentadoria voluntária. Agora, algo que é interessante que a gente tem que analisar é o seguinte, que apesar de que o Chile não ratificou a Convenção 158 da OIT, existe uma causa de término do contrato de trabalho que ela está bastante vinculada com o que a Convenção 158 diz, mas que, de certa forma, gerava uma tensão com a Recomendação 166, que é do mesmo ano, 1982, da Convenção 158. Se vocês puderem prestar atenção no que diz a Recomendação 166, diz que todas as partes interessadas devem tentar evitar ou limitar o término da relação de emprego por razões econômicas, tecnológicas, estruturais ou similares, tanto quanto possível, sem prejuízo do funcionamento efetivo da empresa, estabelecimento ou serviço. No caso da Convenção 158, um trabalhador não deverá ser despedido sem que exista um motivo válido de despedimento relacionado com a aptidão ou com o comportamento do trabalhador ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Então, essas diretrizes da Convenção 158, elas então são compatíveis com a forma como o Chile encara o caso da aposentadoria voluntária e o segmento do contrato de trabalho, porque não se enquadram nessas hipóteses que a Convenção 158, apesar de que o Chile não ratificou, isso é fonte material do direito do trabalho para o Chile, certo? E a tensão que gerou com a recomendação número 166 é que em 1994, o decreto com força de lei 1, que era o nosso Código do Trabalho, no artigo 161 dizia que o empregador ele podia rescindir o contrato de trabalho, invocando como causa a necessidade da empresa, estabelecimento ou serviço, tais como, e era um rol, então, exemplificativo e não taxativo, tais como a falta de adequação laboral técnica do trabalhador. Isso terminou em 2001, mas o que acontecia aqui? O que a nossa doutrina entendia como falta de adequação laboral técnica do trabalhador? A nossa doutrina entendia, e a jurisprudência acompanhava, dizendo que inadequação técnico-laboral era a incapacidade do trabalhador de se adaptar às mudanças ou inovações tecnológicas que a empresa, estabelecimento ou serviço possa enfrentar, ou a incapacidade, falta de habilidade, insuficiência ou desconhecimento do ofício para o qual foi contratado. Então, o que acarretava esta interpretação do artigo 161 do Código do Trabalho? Obviamente, a aposentadoria voluntária não gerava o término do contrato de trabalho. Mas, por esse tipo aberto, que era previsto como causa de término do contrato de trabalho no artigo 161, com uma inadequação técnica e laboral, o empregador ele podia perfeitamente dizer que o trabalhador em idade avançada já não tinha uma adequação esperada para o desenvolvimento do seu trabalho dentro do estabelecimento ou serviço e podia, então, colocar um fim neste contrato de trabalho por uma causa prevista no Código do Trabalho. Agora, a gente tem que observar o seguinte, esta causa de necessidade da empresa, que era uma causa objetiva, e antes tinha uma discussão ampla exatamente pela inadequação técnica, porque terminava sendo um motivo subjetivo. Então, antes da reforma de 2001, ela era uma causa subjetiva-objetiva. O empregador tinha que pagar, sim, obrigatoriamente, era uma oferta irrevogável de indenização por anos de serviço, que é uma indenização prevista no nosso Código do Trabalho, que deve pagar uma remuneração para o trabalhador por ano de serviço ou fração superior a 6 meses. Existe um limite de remuneração que, acima desse teto, não paga a remuneração integral nesta indenização, e a indenização também tem um limite de anos de serviço. Então, o trabalhador que ele já trabalhou 11 anos, ele só vai ter, no máximo, 11 remunerações de indenização por anos de serviço no fim do seu contrato de trabalho, através desta causa.
Porque todas aquelas que estão previstas, a gente vai ver quais são, no 159 do Código do Trabalho, não dão direito à indenização, e, obviamente, as que estão no 160, que são as causas disciplinárias de término do contrato de trabalho, também não ensejam o pago de indenização por anos de serviço. Então, apesar de que, chegando à idade avançada, neste ponto, antes da reforma de 2001, quando extinguiu essa possibilidade da necessidade da empresa utilizar inadequação técnica ou laboral, o empregador poderia colocar um término no contrato de trabalho, considerando que este trabalhador em idade avançada já não podia desenvolver o esperado pelo estabelecimento ou serviço de uma forma satisfatória, tinha que pagar uma indenização por anos de serviço. E aí a gente tem que, e sempre é indagado aqui pela doutrina trabalhista no Chile, se o fato de que o Código do Trabalho inaugura um título chamado estabilidade no emprego, esse objetivo realmente ele é alcançado no nosso direito trabalhista. Bom, não é diferente do Brasil, o Chile considera o direito do trabalho um ramo do direito privado. O nosso contrato do trabalho tem todas essas características, a continuidade, a onerosidade, comutatividade, bilateralidade, e também um contrato personalíssimo com respeito ao empregado, um contrato de tratos sucessivos. As obrigações derivadas da relação de trabalho vão se renovando sucessivamente no tempo. E segue a lógica do artigo 1545 do nosso Código Civil, em que todos os contratos legalmente celebrados pelas partes representam lei e não podem ser invalidados, exceto por mútuo consentimento ou por razões legais. Então, por mútuo consentimento também é uma causa prevista no Código do Trabalho, e as outras razões legais são todas as outras causas que existem no nosso Código. A única coisa que o nosso Código do Trabalho tenta fazer é associar um custo ao término do contrato de trabalho quando ele não tem uma causa justa, e aí é considerado uma demissão abusiva, ou quando utiliza mal alguma das causas previstas disciplinárias, porque ele vai incrementando porcentagens daquela indenização por ano de serviço que eu havia dito, para tentar gerar, através desse custo, tornando mais difícil de expedir, porque é um pouco mais oneroso para o empregador, uma sorte de estabilidade no emprego que permita aos trabalhadores ter um maior planejamento dos objetivos de vida. Eu quero saltar aqui essas razões econômicas e sociais, que eu acho que não é muito cabível para a nossa discussão, mas a questão é que essas causas previstas no Código do Trabalho ensejam uma alta subjetividade, e os motivos genéricos que estão expressados na maioria delas, de difícil interpretação, e aqui a gente às vezes chama, fazendo uma analogia com gaveta de alfaiate. A gaveta de alfaiate é onde cabe tudo. Você abre uma gaveta de alfaiate, tem tudo ali dentro, cabe tudo. Então, essas causas aqui são ditas também gavetas de alfaiate, porque todas as situações dentro de uma relação de trabalho acabam entrando em uma dessas causas disciplinares, o que significa que é difícil pagar uma indenização por anos de serviço se o empregador ele maneja uma forma de utilizar bem as causas de demissão. Isso termina sendo não um sistema de estabilidade no emprego, mas um sistema de livre demissão atenuado, simplesmente porque alguns vão pensar um pouco melhor em colocar o término no contrato de trabalho pelas causas que ensejam uma indenização de serviço, ou não tentar utilizar uma causa de forma utilizando a má-fé para não pagar incrementada esta mesma indenização, mas a maioria não pensa que pesa muito no bolso pagar essas indenizações. Então, a gente tem, como eu já havia apresentado antes, essas estruturas das causas objetivas e subjetivas não contemplam a aposentadoria em nenhuma delas, e existe um incremento se eu, então, decido colocar fim a um trabalhador que quis se aposentar, que agora está com sua pensão pelo sistema de capitalização individual, e eu, como empregador, resolvi colocar um fim nesse contrato de trabalho. Utilizando uma causa, eu posso ter um aumento de 30% até 100% dessa indenização por ano de serviço. Então, quais são as situações que podem acontecer se um trabalhador aposentado ele quer se desligar desta relação de emprego? Bom, se o trabalhador é que tem interesse, ele só tem uma causa
que está prevista no 159 do nosso Código do Trabalho para poder colocar fim, término nesse contrato de emprego. É a renúncia. O problema com a renúncia, como também já havia comentado antes, é que, como causa prevista no 159, este trabalhador que está aposentando, e ele certamente tem uma antiguidade nessa empresa, ele teria direito à indenização por término do contrato de trabalho, se fosse utilizado qualquer outra causa que não disciplinar. E ele vai ter que renunciar também a essa indenização por ano de serviço, que podia ser muito importante para um trabalhador que vai ter uma substituição de renda com a aposentadoria e uma taxa de substituição nossa que é de aproximadamente 33% do que ele ganhava em atividade. Existe também outra causa, que é o mútuo acordo. Essa é uma causa subjetiva. Ambas as partes vão ter que expressar a sua vontade de colocar término nesta relação de emprego e vão chegar a algum acordo sobre o que passaria, então, o que aconteceria com essa indenização por tempo de serviço. Existe também outra possibilidade de que o empregador, nesse caso, unilateralmente possa colocar fim em um contrato de emprego se estamos falando de um trabalhador que se aposentou e ele tinha um cargo de confiança. E, nesse caso, o critério para verificar se ele efetivamente tinha um cargo de confiança era ter as faculdades de administração que estão previstas no Código Civil chileno. E que, obviamente, dentro da própria relação de trabalho, ele também, inclusive, possa ser confundido como um empregador aparente, aquele que representa um mandatário do próprio empregador. O Código do Trabalho no Chile prevê a possibilidade de que o empregador, então, possa colocar fim unilateralmente, sem expressão de causa, de cargos de confiança, mas está obrigado a pagar a indenização por anos de serviço. Necessidade da empresa já não pode mais ser utilizada porque acabou a inadequação técnica e laboral. E se esse trabalhador ele não se aposenta, que já é uma primeira consideração para o fato de alguém querer continuar trabalhando, a nossa legislação também já é um pouco cruel, porque ela prevê um salário mínimo diferenciado para menores de 18 anos e maiores de 65 anos, que representa 75% do salário mínimo vigente. Então, todas as vezes que uma lei é publicada no Chile com um novo valor de salário mínimo, ela prevê 3 tipos de salário mínimo. O salário mínimo vigente para os trabalhadores comuns, o salário mínimo diferenciado para aqueles trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 65 anos, e um salário mínimo para fins de cálculo de multas administrativas, que é inferior aos 2 outros valores. Então, nesse caso, para que vocês possam verificar, o salário mínimo vigente atual é de R$ 2.192, e o salário para trabalhadores que já alcançaram 65 anos é de R$ 1.635. As explicações econômicas sempre são as mesmas, para ver se a gente consegue incentivar a contratação de trabalhadores com 65 anos de idade, mas, obviamente, os resultados terminam sendo precarização do trabalho de idosos e não existem índices que comprovam que essa política de salários mínimos diferenciados aumenta a taxa de emprego de trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 65 anos de idade. No caso dos funcionários públicos, não existe nenhuma previsão também para o término do contrato de trabalho pela aposentadoria, porque o regime previdenciário também é o mesmo sistema de capitalização. E a gente não tem aposentadoria compulsória no setor público. Como o setor público consegue essa rotatividade, que inclusive na exposição de motivos da Lei 20.734 do ano 2014, que instaurou este incentivo à aposentadoria voluntária de trabalhadores que já têm 20 anos no serviço público, ele paga por uma única quantia, R$ 78.207 aproximadamente, uma única vez, e vai esse valor para a conta de capitalização individual desses trabalhadores, desses funcionários públicos. Então, quando a administração pública ela verifica que já tem um trabalhador muito antigo e que talvez a produtividade dele já não esteja alcançando um patamar necessário para o bom funcionamento da máquina pública, ela pode oferecer para ele esse incentivo à aposentadoria voluntária. Na prática, isso sempre é acolhido por esses funcionários públicos, porque esse valor representa uma diferença bastante considerável no valor da aposentadoria, na taxa de substituição
de uma pensão por idade paga pelo sistema de capitalização individual. Então, eu posso dizer que eu não conheço o caso de um funcionário público que lhe ofereceram a aposentadoria voluntária, o incentivo à aposentadoria voluntária previsto na 20.734, e ele não tem abraçado esse incentivo. A administração pública obriga, nesse caso, que esses trabalhadores eles saiam do seu regime contratual, obviamente, que pode ser um trabalhador de planta hierárquica, como eles chamam aqueles que têm cargo em propriedade, são aqueles que superam o concurso público. Ele pode estar também a um regime de contrata, que é como eles chamam aqui, aquele limbo jurídico entre o Estatuto Administrativo e o Código do Trabalho, porque ele não tem proteção nem de um nem de outro. É muito comum o uso dessa contrata na administração pública, e existem os trabalhadores honorários, que sempre ficam vinculados ao regime previdenciário como se fossem trabalhadores autônomos. Então, eles têm acesso a benefícios muito inferiores e, geralmente, a gente sabe que os trabalhadores autônomos, isso aqui na prática também é efetivo, eles não contribuem muito para, não fazem os recolhimentos para o regime previdenciário como deveria. Então, outras consequências previdenciárias também para trabalhadores que alcançaram esses 65 anos, que alcançaram a idade de aposentadoria. Primeiro, a gente tem que verificar que se ele quiser continuar trabalhando, o trabalhador ou trabalhadora que já tem a idade para se aposentar, no caso as mulheres com 60 anos e os homens com 65, eles já não vão ter mais direito à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, que é custeada pelo empregador, e ele vai também para a conta de capitalização individual desses trabalhadores, ela está previsto no pilar contributivo do nosso regime de capitalização individual. E a própria lei, ela diz que um dos requisitos para que a pessoa possa ter direito a uma aposentadoria por invalidez é não ter completado a idade para aposentadoria por idade. Porque se ele, por exemplo, sofre um acidente de trabalho tendo idade para se aposentar por idade, inclusive o próprio sistema recomenda que ele acolha a sua aposentadoria por idade, que é muito mais benéfica do que seria uma aposentadoria por invalidez para este trabalhador ou trabalhadora. E uma reforma importante no ano de 2008, com a Lei 20.255, é que, no caso, as mulheres que se aposentam um pouco mais cedo, aos 60 anos de idade, elas podem continuar tendo direito à aposentadoria por invalidez dos 60 aos 65. Então, há 65 anos, para não ter direito à aposentadoria por invalidez, é a idade para homens e também para mulheres. Outras consequências previdenciárias é que um trabalhador ou trabalhadora que alcançou a idade para a aposentadoria por idade do regime contributivo já estão isentos do recolhimento de 10% da sua remuneração, que vão ser destinados às suas contas de capitalização individuais. Eles podem continuar contribuindo a essas contas de capitalização individual? Podem, mas agora como contribuintes voluntários. Nesse caso, para que vocês tenham uma ideia, a figura do contribuinte voluntário no sistema de capitalização individual chileno é uma figura que não é muito antiga. Ela veio com a mesma lei 20.255 no ano 2008. Antes disso, esses trabalhadores que já tinham idade para se aposentar e queriam continuar trabalhando porque não extingue o contrato de trabalho, a aposentadoria voluntária, eles não estão obrigados a se aposentar, poderiam continuar trabalhando, mas eles não poderiam contribuir mais para o regime e estavam isentos dessa contribuição previdenciária. E somente para reforçar, no nosso sistema de capitalização, o custeio do sistema de capitalização para a aposentadoria do pilar contributivo é unipartite, somente o trabalhador coloca 10% da sua remuneração. O empregador ele não paga absolutamente nada em cima da remuneração para esse regime de capitalização individual, e o Estado só entra nesta participação através de pensões solidárias ou aportes para completar o valor de algumas pensões que são muito baixas no nosso sistema. Conclusões. Como a gente tinha iniciado, então, a discussão é bastante mais curta na nossa realidade jurídica chilena, porque nunca existiu, não existe uma causa de término do contrato de trabalho associada a aposentadorias voluntárias, e a gente não tem, então, também uma prolixidade terminológica sobre
término de contrato de trabalho. O término de contrato de trabalho é usado geralmente aqui, independente se seja contrato a termo, contrato por obra e outros contratos atípicos que a gente tem também em matéria laboral. Apesar de que a gente não ratificou a Convenção 158 da OIT, o Chile seguiu algumas determinações dessa convenção, principalmente com a primeira configuração da causa de término do contrato de trabalho e necessidade da empresa, que é através da inadequação laboral ou da aptidão insuficiente do trabalhador para cumprir com seus serviços contratados no estabelecimento ou serviço da empresa, possibilitava, então, um trabalhador em idade avançada ele ter o término do seu contrato de trabalho, apesar de que o empregador ele tinha que pagar a indenização devida. O trabalhador, então, que ele cumpre a idade, ele só pode se desligar através da renúncia, ou ele vai ter que entrar em mútuo acordo com o empregador. E se o empregador quiser colocar término no contrato de trabalho, não utilizar nenhuma causa para esse término, ele vai ter que pagar a indenização por ano de serviço e ainda por cima vai ter que sofrer um recargo de 50% em cima desta indenização, porque não evocou nenhuma causa legal para o término do contrato de natureza privada. E o trabalhador que cumpre a idade de aposentadoria e quiser continuar trabalhando, ele perde direito ao seguro invalidez e sobrevivência, ele vai ter que recolher como voluntário, porque ele também já está isento de contribuições para o sistema de capitalização individual. Bom, isso era tudo que eu tinha para expor. Não sei se ficou muito claro. Fico aqui também aberto a algumas perguntas sobre isso. No final, eu posso passar para vocês esses slides. Eu sempre coloco a bibliografia utilizada em algum momento. Obrigado.